Boa tarde, meu nome é Fátima, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão da identidade, de patrimônio, porque nós vamos falar especificamente da cultura caiçara. É um assunto amplo, é uma riqueza infinita, é uma cultura dentro das diversas culturas que temos no Brasil, né? Como já dizia Darcy Ribeiro, é um Brasil com vários Brasis, né? Da diferente forma que nós temos as culturas aqui. O Brasil é um país de tamanho continental e a nossa cultura é bem diversa. E aqui no nosso trecho, né, do sul do Rio de Janeiro até o norte do Paraná, pegando todo o estado de São Paulo, o litoral do estado de São Paulo, que é composto de 14 municípios, 15 quando a gente coloca o Cubatão, que está dentro da região metropolitana da Baixada Santista, que tem a cultura caiçara, cada um de uma forma, de um jeito, mas essa cultura, esse misto, né, que foi herança dos índios portugueses e negros aqui na nossa região. Mas para começar isso, para começar a falar desse assunto, é interessante que a gente fale um pouquinho de alguns outros aspectos e até depois de uma pessoa importante nesse complexo todo, que foi, é claro que a gente tem vários pesquisadores, mas assim, só para mostrar como surgiu essa ideia de verificar a cultura caiçara na nossa região aqui, que vou falar um pouquinho do Benedito Calixto também. Só que, claro, a gente tem Antônio Carlos Diegues, que é de Iguape, depois ele tem um trabalho maravilhoso com 5 volumes da Enciclopédia Caiçara. A gente teve a Gioconda Mussolini, que foi uma das primeiras antropólogas da USP, que na década de 40, 50, ela já trabalhava o caiçara, só que ela trabalhou o caiçara na região norte, São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba. Então a visão dela é desse caiçara mais da região norte, e do Diegues no geral, dos ribeirinhos também, aqui do Vale do Ribeira, né? Então a gente tem outros tantos pesquisadores que trabalham com esse tema, e eu até me sinto honrada de poder falar, de falar que sou caiçara também, da gente falar dessa identidade, né? Então, para começar, eu vou falar um pouquinho da importância da educação patrimonial. Assim como foi importante a educação do meio ambiente, né, que a gente começou na década de 80, principalmente com a nova Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que começou toda uma preocupação com o meio ambiente. E quando a gente fala de educação patrimonial, que é um pouquinho mais recente, mas está dentro desse contexto. E não deixa também de estar ligado à cultura caiçara, já que estamos falando de pessoas que herdaram dos índios o amor pela natureza, o amor por tudo que move, né? Muitas das coisas, assim, eu moro aqui em Peruíbe, né, onde a gente tem uma área grande de preservação, e muito é preservado pela essa ideia mesmo caiçara herdada dos índios, só tirar da mata o que precisa, né? E aí a gente tem toda essa questão. Então a educação patrimonial, ela é muito importante para isso. Algumas escolas na BNCC já falam um pouquinho disso, ela já foi trabalhada no PCN como temas transversais, então assim, é super importante. Quando a gente fala de patrimônio, eu falo de herança, né? Pátria já vem de pátria, de herar, de você teve essa herança de alguém. E falando de patrimônio cultural, né, que é o principal tema da educação patrimonial, cultura é tudo que o homem vem transformando, né? Então assim, desde a pré-história o homem modifica as coisas, principalmente no Neolítico, quando ele começa a deixar suas pinturas rupestres, ele já quer essa comunicação. Depois, quando surge a escrita, né, que a gente tem lá na tábua de argila, que a gente começa com a escrita cuneiforme, que a gente vai também simbolicamente contar o que a gente plantou, os animais que a gente conseguiu domesticar, que a gente está ali para organizar, ela é muito rica. Então, assim, nessa comunicação, então, em tudo que eu estou falando, desses pequenos aspectos, já eu estou falando de cultura, já estou falando de herança, que ela vai se transformando ao longo dos anos todos, né, dos milhares de anos. Então, assim, e quando a gente estuda patrimônio, a gente quer, primeira coisa, preservar.
Preservar o quê? Essa herança que nós tivemos. Porque quando a gente recebe alguma coisa, é que alguém cuidou para que a gente recebesse. E que a gente deve cuidar para que outra pessoa receba. Então, dentro da educação patrimonial, né, uma das coisas mais importantes é a gente entender essa diversidade de patrimônio que nós temos. E o patrimônio ele é dividido em patrimônio material, que são os bens tangíveis, e esse patrimônio material ele é dividido em patrimônio móvel, que são os objetos, os livros, documentos, quadros, e o imóvel, que são as construções e alguns bens dentro da natureza, como a gente tem aqui a Serra do Mar. Nós temos também o patrimônio imaterial, que é o patrimônio intangível, que são as lendas, as cantigas, as danças, o ensinar a fazer, até o próprio, você ensinar a fazer uma rede. Esse ensinamento é imaterial que vai fazer com que você faça um objeto material. Então, assim, os principais objetivos dentro da educação patrimonial é o quê? É preservar. Preservar o quê? A memória. Porque a memória é a nossa identidade. Então, não tem como a gente falar de patrimônio se a gente não falar de memória que nos leva à identidade, né? E uma das formas que a gente trabalha nessa educação patrimonial é entender. Entender o quê? Entender aquele movimento, o que está se passando. A partir do momento que a gente entende, a gente orienta, né? Se orienta por tudo aquilo e a gente começa a se identificar e aí as ideias começam a se organizadas, aí você começa a pensar que aquilo realmente é importante. A partir desse momento você começa a fiscalizar para que nada de mal assim possa acontecer ou ser destruído com aquele patrimônio, afinal você se identifica com ele. E se você se identifica, você é parte dele. Assim como a história, né? Todos nós fazemos história todos os dias, todos os momentos. Então, assim, a história não é um negócio chato, é um negócio que está em movimento constante, né? E ela tem um passado, presente e futuro. É a mesma coisa, quando a gente começa a organizar, a gente quer fiscalizar porque a gente se identifica com aquele processo cultural. E a partir do momento que a gente fiscaliza, a gente ajuda a preservar e vai passando isso de geração para geração, que aí está a essência do que é patrimônio, tá certo? Igual aqui, a gente tem alguns exemplos, né, de patrimônio, de coisa que não quer dizer que isso aqui necessariamente esteja tombado, né? Mas são antigos que remetem a essa memória, como o patrimônio imóvel, né, que são as igrejas, os próprios monumentos das praças, né? Aqui é Canoa, que ela é um patrimônio móvel. E assim, falando de caiçara, ela está muito ligada no cotidiano caiçara. E ela já é uma herança indígena, que já é uma herança dos primeiros povos ainda antes dos índios, que é o tal dos sabaqueiros que a gente tinha aqui nessa região. Então a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então a identidade, ela está nessa essência de você se encontrar com algo. E a partir do momento que você tem esse encontro, há essa responsabilidade, há essa vontade de preservar e de passar para frente. Então você já liga um elo. Por isso que não tem como falar de patrimônio sem falar de afetividade, de falar de alguma coisa que nos remete. Tanto que é importante no estudo todo do contexto do patrimônio a questão da memória afetiva, né? A memória que os cheiros nos trazem, que os gostos nos trazem, lembranças. E todas essas lembranças fazem com que a gente se identifique com algo ou com alguém. Então tudo isso são fragmentos, não sei se a palavra seria fragmentos, mas são detalhes importantes do complexo que é a identidade de um povo. Precisa de várias das suas e outras mais. Então, assim, há várias interpretações, né, que defendem a identidade como resposta para algo externo diferente dela, mas ela está dentro da gente, né? E ela é uma estrutura, uma das principais, a identidade é uma das principais estruturas do que é cultura e do que é patrimônio. Tá certo? E até a palavra cultura, ela é uma palavra usada há muito tempo, principalmente no início para a cultura da terra. Só a partir do século XIX, quando surge a antropologia, que é essa ciência que se preocupa em estudar o fazer, né? O fazer cultural do outro. O que o homem faz, o que ele preserva. Então a antropologia, ela estuda o homem nessa esfera, né? De entender todas as suas manifestações, sejam ela religiosa, que aí tem os rituais, a questão da magia, seja ela na questão de grupos, enfim,
A antropologia, ela estuda essa cultura profundamente. E foi os primeiros antropólogos que começaram com essa ideia de dar um nome a essas diversas manifestações que eles viam, tanto no continente africano como no continente americano, na Oceania, em alguns lugares da Ásia, essas manifestações. Então, daí busca-se o nome para cultura, tá certo? Dá um nome de cultura. Isso agora tá dentro da nossa principal essência, tá certo? Então, o que a gente pode dizer sobre cultura é que ela é um conjunto de conhecimentos e comportamentos da humanidade, né? Então, ela vai estudando as técnicas, a economia, os rituais religiosos, sociais, que caracterizam uma determinada sociedade humana, ou seja, esses grupos. E quando a antropologia surge, ela vai buscar estudar essas diversas manifestações. Então, a antropologia ela ajuda muito na quebra de vários tabus religiosos, sexuais, ela vai ajudando nesse entendimento melhor da questão da cultura. E os antropólogos mesmo, nesses estudos, eles dizem que não existe homem sem cultura. A ideia de homem no estado da natureza corresponde a uma hipótese filosófica, porque dentro da antropologia, o homem está sempre fazendo algo, né? Sempre criando. E essa criação e esse deixar, criar primeiro elementos para a sobrevivência. E depois isso vai dando uma identidade muito forte. É daí que vem essa questão do patrimônio. Tá certo? E ela, em muitas obras etnológicas, ela é entendida como sinônimo de etnia, porque acha só que é essa cultura das pessoas distintas, da sociedade, né, ou da civilização, mas foram os numerosos autores que se esforçaram para dar uma definição precisa do termo sobre cultura. Principalmente no início dos estudos da definição de cultura, é argumentado a cultura humana devemos conhecer as fases pelas quais a humanidade se transformou de antropóide, né, dominando pelos instintos ao ser humano adaptável culturalmente. Então, assim, a cultura ela está no desenvolvimento do homem não só intelectual, mas a própria questão física, né? Que são as etnias e o fazer cultural, o fazer objeto para a própria sobrevivência fez com que a humanidade evoluísse muito. Então, essa questão dessa própria evolução é uma questão cultural, tá certo? Além disso, a gente podemos falar que a cultura ela também é uma forma de adaptação, de próprio fortalecimento do espírito humano, quando toda a personalidade do homem, o gosto, a sensibilidade, a inteligência, né? Então, assim, a cultura é essa coisa íntima, ela é uma coisa pessoal, mas ao mesmo tempo ela tá ligada, porque o pessoal eu digo pela questão do gosto, né? Do se identificar. E quando eu falo essa palavra identificar, já estou me ligando a um grupo. E esse grupo já está ligado. Então, assim, a cultura ela começa intimamente e ela explode para as grandes manifestações, para você dizer ao mundo alguma coisa, formar ao mundo alguma coisa. E essa é a identidade. Né? Tá dentro dessa patrimônio. Quando a gente fala da educação patrimonial, é isso, estudar essa identidade. Então, eu quis a gente começar os nossos trabalhos com essa ideia, só para deixar bem fixo assim, a importância né, desse contexto social do desenvolvimento humano dentro, por meio da cultura. Né? O fazer, o criar. E a educação patrimonial ela vem o quê? Para que a gente entenda e conheça esse criar, que é bem antigo. E se você conhece, você preserva. Então, a essência da educação patrimonial é fazer com que haja o conhecimento e esse conhecimento leve a uma preservação da ideia, da identidade, de poder contar com isso durante ainda muitos e muitos anos. E principalmente ter o equilíbrio. O equilíbrio que é? Claro que a gente precisa desenvolver tecnologicamente, ter o desenvolvimento normal como ocorre, mas sem ter esse desenvolvimento sem perder a essência. Qual que é a essência? É a minha identidade. A minha identidade com a minha cultura. Tá certo?
Como nós falamos de uma forma geral da cultura, da identidade, agora a gente vai falar do Brasil. Como eu disse no início, o Brasil ele tem proporções de continentais, né? Eles são 26 estados, mais uma federação, que é o Distrito Federal. Nós temos 5.565 municípios, né? Cujo estado de São Paulo possui 645 municípios, desses 5.565. Então, assim, há uma diversidade muito grande. Nós temos 5 regiões. E é interessante observar que, assim, cada região, principalmente essa litorânea, que é a nossa principal localidade do nosso estudo, né? Ela já tinha, por volta de 2.000 anos atrás, e principalmente com a chegada dos portugueses aqui, já tinha uma estrutura de nações indígenas totalmente organizadas, né? Que já viviam em sociedade, mesmo ainda sendo civilizações agráficas, ou seja, eles não tinham escrita, mas eles tinham cultura, eles tinham uma organização riquíssima, religiosa, política, de guerra, de estratégia. Então, quando o português chega nesse momento, né, a segunda aculturação, porque a primeira aculturação que a gente diz que é a mistura dessas culturas, foi por volta de mais ou menos 2.000 anos atrás, quando alguns povos mais do interior do Brasil, que já eram ceramistas, já eram caçadores, eles se locomovem para o litoral, por vários motivos, até a estudo de motivos religiosos, enfim, e acaba encontrando aqui o homem do Sambaqui, que era um homem nômade, que já vivia ao longo desse litoral. Ele criava, deixava os seus vestígios em montanhas enormes de conchas, né? E essas montanhas de conchas, os arqueólogos, depois que a arqueologia também é uma ciência super importante, recente, que ajuda muito na antropologia e na construção da história, do entendimento da história dessas civilizações, desse fazer, né, dessas civilizações. Em camadas estratigráficas, o arqueólogo ele estuda quanto tempo viveu aquela comunidade. Então, por volta de 2.000 anos atrás, essa segunda aculturação, que é a chegada desse homem do interior do Brasil com esse que já vivia no litoral. A primeira. E a segunda é quando chega em 1500, né? Os primeiros portugueses, que esses são deixados aqui náufragos, degredados, já na primeira expedição de conhecimento, que ocorreu em 1501, que viu que o Brasil não era uma ilha, em si um continente, era muito mais que uma ilha. Chegaram no dia 14 de agosto ali no Cabo de São Roque e vieram descendo até 22 de abril já de 1502, quando chegaram em São Vicente. E foram dando nome para os acidentes geográficos que ele ia encontrando no caminho, o nome do santo do dia. Então, assim, muito do que a gente também já herda dos índios, que os nossos acidentes geográficos, muitos municípios têm nomes indígenas, né? Como o próprio Peruíbe, que é Rio do Tubarão, e a gente tem Itanhaém, que se for justo na etimologia, quer dizer pedra que fala. Muitos falam que é pedra que canta, mas pedra que canta é Itaipu. Itanhaém é pedra que fala. E aí você tem, né, várias outras aqui na nossa região com nome indígena. E nessa primeira chegada desses portugueses em 1501 e entre 1502, que eles fizeram do Rio Grande do Norte até aqui São Paulo, onde paravam, iam mapeando com o nome do santo do dia. Por exemplo, Cabo de São Roque, foi lá justamente no dia 14 de agosto, dia de São Roque. Aí ele foi descendo, achou o Rio São Francisco no dia 4 de outubro, então deram o nome àquele rio que eles encontraram de São Francisco. E assim por diante, até chegar em São Vicente no dia 22 de janeiro, que era o dia de São Vicente, que coincidentemente também era padroeiro de Lisboa, né? E assim por diante. Quando chegaram em Angra dos Reis, viram aquele monte de ilhas e tudo mais que formavam, né, aqueles acidentes geográficos e deram o nome de Angra dos Reis porque era 6 de janeiro. E assim foi, nessa primeira batismo de nome. Então a gente está falando disso também de cultura, de identidade, da construção do Brasil. Apesar que oficialmente a construção do Brasil como nação se dá mesmo com a chegada da família real em 1808, né, que é aquela ideia toda, porque até um pouquinho antes de 1508
O que se falava aqui era a língua geral, né? Mas isso já é uma outra história. Então, assim, só para a gente entender que cada trechinho dessa história que eu estou falando não deixa de ser um ponto de identidade, tá certo? Aqui é só para ilustrar, né? A gente tem o mapa do Brasil, já com os devidos estados, e a gente pode dizer, né, que o Brasil ele tem essas diversas culturas, como eu disse. Quando chegaram aqui, tinha várias tribos e nações diferentes, indígenas. Ainda no século XVI, quando começou a vir para cá como escravos os africanos, eles vieram de vários lugares da África. Né? A África também é um continente extremamente grande, que tinham várias nações ali dentro da África, vários motivos, até próprios reis vieram escravizados para cá, já escravizados pelos próprios africanos, né, de combates que eles tinham internamente. Então, toda essa riqueza vai gerando vários sotaques que o Brasil tem, né, dessa mistura. Você pode ver que ali mesmo no Nordeste, que tem os nove estados, o sotaque do pernambucano é diferente do sotaque do baiano. Aqui mesmo, na nossa região, entre região metropolitana da Baixada Santista e Vale do Ribeira, a gente tem já uma gama super diferente de sotaques. Que a gente tem o sotaque do pessoal ali mais para Iguape, que é totalmente mais parecido com o pessoal que veio de Açores, e assim por diante. Então, dentro da história, até para a gente poder entender melhor, é claro que tem várias pesquisas, várias linhas de pesquisas, os que concordam, os que não concordam, e isso é extremamente rico, né? Porque a gente também tem essas diversidades de ideia dentro de vários temas. E dentro da nossa cultura local, que a gente já está se aproximando, né? Porque vocês podem perceber que eu quis dizer um pouquinho da importância do que é essa educação patrimonial agora, né? Que ela está sendo estudada e focada justamente para a gente poder fortalecer a nossa identidade de forma geral, lembrando também que o Brasil é riquíssimo em diversidade, então assim, cada grupo vai querer, lógico, preservar a sua cultura, porque dessa forma você está preservando até a sua localidade. E aqui na nossa região a gente teve, no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, um personagem bastante importante. Alguns historiadores não consideram ele como historiador, que falavam que ele viajava muito nas ideias, outros já concordam da sua importância, mas independente de concordar ou não, o que fica são alguns dos seus trabalhos, que é importante aqui, não estou nem nessa questão de falar que é certo ou errado, estou na questão da importância mesmo de uma pessoa ter levantado a nossa cultura regional, de ter levantado essa importância. E foi Benedito Calixto. Ele nasceu em Itanhaém, depois ele morou um tempo em Brotas, aí ele voltou, né, para a região, acabou estudando fora do Brasil, voltou de novo para a nossa região e aí foi chamado para fazer vários trabalhos em várias partes do Brasil. Em todos esses trabalhos que ele era convidado, ele gostava de contextualizar alguma coisa com a nossa região. Então, no meu ponto de vista, isso que eu acredito ser importante. Independente de achar que ele era historiador ou não, independente dessa discussão, que eu acho que é uma gama para um outro assunto, na minha percepção, as imagens que ele captava ou tentava mostrar com essa contextualização da nossa história regional, para mim era, por mais que as pessoas falam assim, que ele viajava um pouco, mas nem que seja nessa viagem, ele trazia um pouco da realidade e mostrava esse cotidiano caiçara, a importância das nossas igrejas. Então, assim, ele foi, para esse momento de conscientização e de identidade, na minha percepção, bastante importante, né? Aqui tem uma paisagem de 1919, ele morreu em 1927, ele está enterrado no cemitério de Santos, né? Viveu ali em São Vicente, tem até aquela praça 22 de janeiro, tem uma escultura em homenagem a Benedito Calixto. Nós temos a Pinacoteca Benedito Calixto em Santos, né?
ali na Avenida da Praia, ali. Ela tem algumas obras dele, mas só o contexto cultural que ela também agrega a cultura geral é muito importante, porque você tem outras pessoas que expõem lá, tem várias manifestações culturais, isso é muito importante. E o nome dele, vinculado a essas manifestações culturais, também é uma outra forma de falar, de continuar falando na nossa história regional de uma pessoa que levantou essa bandeira. Então, ele nasceu em outubro de 1853, né, e morreu em 1927, com 73 anos, né, e ele foi, como eu disse, assim, ele se preocupava com detalhes da nossa região. Ele, inclusive, dessa primeira civilização que eu falei para vocês dos homens dos sambaquis, nós temos um exemplar só que hoje se encontra no arquivo do Estado, que ele fala dos sambaquis de Itanhaém. Infelizmente, esses sambaquis, eles foram destruídos em vários momentos, né? Então, eles têm essa preocupação de já estar relatando isso, de falar sobre isso. Aqui é uma Baía de São Vicente, né? Já mostra esse cotidiano caiçara, essa casa caiçara ao fundo, essas canoas aqui. Então, já mostra um pouquinho do que vivia essas pessoas aqui na nossa região, né? E eu gosto, assim, eu particularmente gosto de falar, de considerá-lo também um historiador, um pesquisador. Eu considero importante as pesquisas dele para a região, porque ele ficava atento às novidades internacionais, ele era um observador das paisagens da nossa região, como eu disse, queria sempre fazer esses contextos. Ele viajava e mapeava, né, a nossa cultura regional, ele valorizava todas as civilizações que habitaram a nossa região, como disse, até o homem do sambaqui e até o momento contemporâneo dele. Ele viveu essa coisa muito praeira, muito caiçara, o momento que ele vive, né? Comecinho, finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, é muito praeira, essa cultura, ela está bem em destaque, essa forma caiçara de ser, né? E ele fazia mapas, aqui a gente tem um mapa com os relatos dos sambaquis que ele acabou encontrando aqui na região. Então, tanto ali na parte de Itanhaém, mas também Santos e Guarujá. Então, ele gostava mesmo de entender toda essa posição que existia por aqui. E ele foi um grande adepto da máquina fotográfica, ele fotografava também a região para depois transformá-la em quadros, né? Então, é um registro artístico. Ele usava isso para os seus registros artísticos. E, ao mesmo tempo, a fotografia é uma forma de você congelar, né, uma imagem. Quando você congela uma imagem, é como se você parasse o tempo. Quando a gente fala de tempo, a gente está falando de história. Então, assim, olha quantos elementos vão surgindo aí. A ideia dele visitar os locais, registrar por meio de fotografia e passar para a arte. A pessoa que trouxe a fotografia para o Brasil, também dentro da história, era o inovador. Até hoje, a pessoa que mais tempo ficou no poder, que foi Dom Pedro II, que também fazia várias viagens, e aqui no nosso contexto histórico, ele patrocinou, né, um pouco dos estudos do Benedito Calixto. Agora, falando da nossa região, né, do litoral, que é onde viveu esse Benedito Calixto, e onde a gente começa a ter esses registros para a nossa história, nossa identidade. Aqui a gente tem a obra das Ruínas do Abarebebê, que é um sítio arqueológico hoje no município de Peruíbe, e ela foi construída, né, provavelmente entre os séculos XVI e depois XVII, né, teve toda uma movimentação ali, a princípio pelos jesuítas, mas depois pelos franciscanos. E Benedito Calixto sabia dessa importância, né, por meio de relatos que ele tinha lido já de outros pesquisadores da região, e ele vinha muito aqui a Peruíbe para fazer trabalhos, né, registrar. Esse aqui é um quadro no começo do século XX, né, entre 1907 e 1910, ele vinha muito para cá. Ele acabou registrando as ruínas, já estava em ruínas, né? Sem o telhado, mas ainda bastante elevado as suas paredes. Aqui a gente tem o batistério. E essa aqui é uma fotografia, porque ele está aqui no meio
pintando o quadro, esse quadro aqui, que deu origem a esse quadro. A pia batismal que a gente tinha aqui, que hoje se encontra no acervo do Museu do Ipiranga, é uma pia do século XVI, moldada numa pedra só, uma dessas relíquias, e ele que acabou transportando essa pia para São Paulo, doou para a Cúria Metropolitana, né, nesse comecinho do século XX, que acabou depois doando para o Museu da USP, né, museu, que hoje é um museu, esse pedaço que virou o Museu do Ipiranga. Aqui a gente tem a foto dessa pia batismal, ela retornou aqui em 1908, aqui eu digo Peruíbe, onde nós fizemos um trabalho para receber essa pia, e ela ficou exposta ali no Paço Municipal durante um tempo, e quando o Bento XVI, que na época era Papa, veio visitar o Brasil, ela voltou para o Museu do Ipiranga, para a gente trazê-la para cá, para ficar em exposição. Foram vários trâmites que eu acho que é necessário, é necessário, porque se trata de um patrimônio, né? Quando a gente falou de patrimônio, é um patrimônio material móvel, né? Do século XVI. Ele era muito ligado a essa ideia dessa identidade do século XVI, dessa importância de aculturação. Por isso que eu estou colocando ele aqui, para a gente entender esse primeiro processo, né, de como foi construída essa cultura que hoje a gente chama de caiçara. Ela foi construída com todas essas heranças que a gente veio herdando, da chegada desse homem do Sambaqui que estava no litoral, que veio descendo, né? E aí já entra na teoria de uma das teorias do Estreito de Bering, que veio descendo pelas Américas, que estavam aqui, se apropriou do litoral, com aquele outro homem que também foi mais para o interior e depois buscou o litoral e acabou se encontrando. Então, assim, eu estou usando aqui Benedito Calixto para a gente organizar todas essas ideias, e falando já de patrimônio material e imaterial, e dessa importância dessa aculturação que sofremos no século XVI e que acabou gerando no nosso litoral paulista a cultura caiçara. Aqui a gente tem uma cena que, por meio das cartas jesuíticas ou até de outros livros que ele tenha lido, que é aquela parte da história que Manuel da Nóbrega e José de Anchieta vão fazer acordos com os índios, né? Tamoios, tal, que estavam em brigas, né? Então, assim, o que ficou, Anchieta ficou na praia de Iperuígue, que é em Ubatuba, e diz, né, lá que ele fez o poema da Virgem, né? Um poema com mais de 5.000 frases que ele ia fazendo, e aí a gente tem essa imagem do Benedito Calixto, sempre tendo os índios como observadores. E se você vai até a praia de Peruígue, lá em Ubatuba, você tem uma imagem, você tem vários estátuas, você tem um monumento nesse momento aqui também. Tá, então assim, pelo menos essa parte de imagens, né, iconográfica, Benedito Calixto deixou bastante rico. Mesmo que as pessoas dizem que ele viajava em alguns detalhes, mas assim, o momento, né, registrar, tentar passar, ele tentou da melhor forma possível. E isso vai fazendo com que a gente comece a ter uma identidade, a fortalecer a nossa identidade quanto região, quanto parte fundamental assim, da história. Porque teve, como eu disse, essa primeira expedição, que acabou em 1502, que chegaram até São Vicente. Aí já estabeleceu-se o processo da fundação da vila. E aí depois veio Martim Afonso, em 1532, dividir essas capitanias hereditárias. Então a nossa região do litoral ela é extremamente importante para esse princípio histórico, né? Dessa história do Brasil, dessa construção, dessa identidade. Então, ainda falando, por que eu estou falando mais detalhes do Benedito Calixto? Para a gente entender mesmo essa questão de identidade dele primeiro com a nossa região, e por meio desse trabalho dele que ele fez, nós conseguimos entender melhor a nossa identidade. Então, assim, desde muito cedo, ele tinha uma grande religiosidade, né? Essa religiosidade marca a vida dele. E ainda hoje, em Itanhaém, a gente tem uma festa tradicional, a Festa do Divino, que tem mais de 300 anos.
Então a gente pode ter certeza que ele participou dessas festas. A gente tem o gabinete de leitura, onde a gente, que ainda existe lá, a casinha com algumas reformas, mas está lá, que também era uma ideia justamente para ele falar de cultura, para ele falar de memória, para ele falar de história, tá? Então ele aprende a desenhar sozinho, ainda muito cedo. Ele foi aprendiz, o seu pai era marceneiro, ele foi aprendiz do seu pai. E ele começa a pintar na igreja, né? Algumas coisas lá, ex-votos, né? Ele começa a pintar lá na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Itanhaém. Ele fez o primeiro presépio da região, assim como São Francisco, no século XIII, fez o primeiro presépio, né? Para dar aquela ideia, para dar vida à Bíblia. É interessante falar nisso, porque é o que a gente está dizendo. De patrimônio, de identidade, de mostrar visualmente uma cena onde as pessoas vão se identificar com o nascimento de Jesus, né? Aquela coisa visual. Então São Francisco quis criar e criou o primeiro presépio, e aqui na nossa região quem fez o primeiro presépio foi Benedito Calixto. E hoje ainda, lá em Itanhaém, é feito um presépio de areia. Todo ano eles fazem ali do lado da praça, ali na Praça Central, esse presépio de areia que remete, né, a essas tradições que tem, tá? Por causa desse talento dele sacro, ele teve esse momento, desse período bem religioso, que ele foi chamado para pintar em várias igrejas do Brasil. A gente tem o exemplo aqui da igreja de Bocaina, ele pintou a morte de São João Batista. Interessante também que São João Batista, ele é padroeiro de 3 municípios aqui do litoral. Ele é padroeiro de Peruíbe, padroeiro de Cananéia e padroeiro de Bertioga. Aqui a gente tem a praia da divisa de São Vicente com Santos, né? Que é a ilha de Urubuqueçaba, quer dizer, pouso dos urubus. Essa ilha, ela quando a maré está baixa, tem algumas pessoas que vão até andando para lá, só tem que ter cuidado com a maré. E é um ponto assim que ele registrou. Aqui a gente tem a vegetação de Jundu, a gente tem o transporte da época, né? Então, assim, é uma forma de retratar essas memórias. Além disso, ele fez vários trabalhos sobre a vida e a obra de José de Anchieta, que foi beatificado, né, em 1980 e foi santificado agora pelo Papa Francisco em 3 de abril de 2014. Então ele também essa coisa meio mística, né, meio heróica de pintar os jesuítas dominando, né, a fauna. E essa coisa ficou no imaginário do que era realmente tratado dentro da nossa própria cultura, essa questão forte da religião, né, como poder. Quando ele veio da Europa, ele continuou a pintar e foi surgindo mesmo esses convites para pintar as igrejas. E aí aqui ele pintou a igreja de Santana de Itanhaém. Dentro dessa igreja a gente tem uma obra dele, que não é assinada, porque ele falou que tinha um pequeno erro ali, ele não ia assinar, mas é uma obra de Benedito Calixto, que está bem central, em cima do altar ali. E nessas pinturas sacras, ele sempre procura ser o mais realista possível, fazendo uma pesquisa profunda e um estudo completo para que sua obra seja a mais fiel possível aos relatos históricos. Então, o que ele se preocupa com essa identidade? De contar essa história sem fugir dessa identidade, né? E mesmo muitos anos após a sua morte, um curso de arqueologia cristã usou suas imagens para ilustrar as aulas. Quer dizer, até hoje ele é referência, principalmente na pintura. Aqui a gente tem detalhes da pintura dele na igreja de Santa Cecília. É interessante a gente falar dessa igreja especificamente, porque ela está muito ligada aqui com a nossa região. Nós temos... Santa Cecília foi uma mártir, né, que viveu no começo do cristianismo e ela acabou morrendo, né? Claro, ela foi mártir, acabou morrendo pela vida cristã. Então, Benedito Calixto ele foi convidado para pintar
A vida e martírio de Santa Cecília, lá na igreja de Santa Cecília, em São Paulo. E ele sempre querendo contextualizar. E aí o que ele acabou fazendo? Ele fez a obra que mostra a conversão de Pero Correia, na Praia do Guaraú, em Peruíbe. Pero Correia, ele, quando os jesuítas chegaram aqui, ele era oficialmente dono de várias terras aqui, né? E aí ele, como provavelmente era um cristão novo, ou seja, um judeu que se converteu e veio para cá, para a colônia portuguesa, ele era muito procurado pelos jesuítas porque ele sabia muito bem falar a língua dos indígenas, eles já estavam aqui e tal, e ele foi procurado por Leonardo Nunes, pelos padres que chegaram aqui na região entre 1550 e 54, e ele acabou se convertendo para ser um irmão jesuíta. E isso depois, ele acabou, né, sendo irmão jesuíta e foi designado para ir para Cananéia, fazer as conversões e trabalhar. Só que lá era diferente, alguns índios não eram tão amigos dos portugueses, tal. A gente tinha os carijós lá na região, que acabou matando Pero Correia na praia de Cananéia, e ele acabou sendo o primeiro mártir do Brasil. Então, daí a contextualização de Benedito Calixto. Ele está pintando a igreja para falar de um martírio de uma importante santa para o catolicismo, que é Santa Cecília, padroeira da música, e ao mesmo tempo ele remete para a sua história regional, para a sua história local, o martírio do Pero Correia, que foi o primeiro mártir a ser sacrificado no Brasil por levar o cristianismo. Então isso é interessante. Quando a gente falou de identidade no começo da nossa aula, justamente para mostrar. Então ele tinha essa identidade, ele quis mostrar isso dentro desse contexto geral, tá certo? Aqui é a igreja de Santa Cecília, tá em São Paulo, ali no centro, né? Onde vocês podem, quem for visitar, pode encontrar e ver essa obra. Aqui está um martírio de Santa Cecília, pintado em todo o altar, e essas obras do Benedito Calixto eles ficam em duas partes aqui da frente, né? Aqui está a conversão do Pero Correia na Praia do Guaraú, que é no município de Peruíbe, né? Então tá aqui, então tem toda uma simbologia das algemas quebradas no chão, na praia. E aí o Leonardo Nunes aqui convertendo o Pero Correia, que ele escravizava os índios que aqui moravam, que aí foi no momento da conversão que ele virou um irmão jesuíta, né? Então está mostrando aqui essa imagem. E aqui o martírio do Pero Correia, com mais 2 irmãos também, na praia de Cananéia, quando ele é morto pelos índios carijós, né? Amando de alguns espanhóis que moravam lá. Porque aí já é totalmente também, não querendo entrar em história, porque aqui a gente quer falar principalmente desse contexto do patrimônio, da ideia de herança e tal, mas assim, eles eram índios mais violentos do que os nossos aqui e tinha todo o interesse lá para o sul para achar o Rio da Prata. Então eram colonizações e catequizações meio que diferentes, distintas, tá certo? A partir de 1907, Benedito Calixto iniciou a produção de grandes telas sobre a vida de Santa Cecília, ainda falando dessa importância lá, porque eu destaco mais essa igreja por ele estar ligado aqui conosco, né? Além de 2 painéis sobre a conversão e martírio de Pero Correia. Foi em 1907 isso, tá certo? Aqui a gente tem o teto da igreja de Santa Cecília. E, novamente, eu vou destacar que ele tinha uma grande preocupação com a pesquisa. E quando ele foi pintar justamente esses painéis, ele escreveu várias monografias a respeito da vida de Santa Cecília. Aí ele se aprofundou também em monografias sobre a vida do Pero Correia, tá certo? Benedito Calixto ele escreveu vários artigos sobre a região do litoral, como eu havia falado para vocês, e ele começa a ter uma certa expressão dentro da história nacional, tá? E a partir dos relatos dele, o pessoal começa a ver também, fortalece, né? Porque é uma pessoa que morava aqui, é um outro olhar diferente, então ele dá mais destaque. Não que não se falasse da importância, até porque o Brasil foi colonizado, costeado pelo litoral, ninguém nega a importância da Vila de São Vicente. É que ele deu com mais ênfase. Então, quando eu digo assim, quando você é do lugar e você conhece, você quer remeter isso
para os outros, fica muito mais forte essa questão. Então, o conhecer. E a partir desse levar do Benedito Calixto, que muitas pessoas aqui da região começam também a se identificar, a ter orgulho das suas obras. Quando a gente vai no museu, lá na Bolsa do Café, em Santos, que a gente vê aquele painel enorme da Fundação de Santos, que ele tem 3 perspectivas, né? Século XVI, depois ele vai desenvolvendo até os tempos que ele acabou pintando. Então você vê um desenvolvimento ali muito grande. Você vê o vitral que ele fez, assim como ele fez o vitral também do Mercado Municipal de São Paulo. Então, assim, a arte dele vai se espalhando e sempre levando um pouquinho da nossa cultura junto, um pouquinho da nossa identidade, um pouquinho da nossa herança. Então, como eu disse, ele viveu essa essência da cultura caiçara do finalzinho do século XIX, começo do século XX. Então é aí que ela começa a ser mostrada para os outros lugares, né? Essas pessoas que moram no litoral, essas pessoas com esses costumes, com essas danças, com esse olhar, tá certo? Como essa imagem que a gente vê agora do cotidiano caiçara, era bem isso mesmo. A canoa caiçara na vida do caiçara era muito importante. Então, assim, o pescar para o coletivo, né? O pescar, claro que, assim, quem era o dono da canoa ficava com os melhores partes, mas ela era distribuída depois para aqueles que ajudaram na pescaria, né? Então, ele acabou enaltecendo também, com esse envolvimento da nossa história regional, outros personagens como Martim Afonso, o Tibiriçá, o Pero Correia, o Leonardo Nunes, que foi o primeiro jesuíta a pisar na capitania de São Vicente, o José de Anchieta e outros tantos que ele acabou estudando e querendo mostrar, por meio da sua arte, visualmente, esses personagens tão importantes para essa construção do que é hoje o Brasil, do que é hoje a cultura, a essência da cultura brasileira com esse vínculo português, indígena e negro. Ele quis fortalecer. Aqui a gente tem a Fundação da Vila de São Vicente também de um outro parâmetro, né? Aqui a gente tem também a Fundação, o trabalho, né, da Vila de, o Pelourinho, a gente pode ver o Pelourinho aqui, a gente pode ver a construção uma das primeiras câmaras e cadeias, né, do Brasil, que foi em São Vicente. Aqui a gente tem a Casa do Trem Bélico, que fica em Santos, trem onde guardava as armas, as munições, porque fica bem ali no centro de Santos, ali tudo perto onde era o porto, então tudo mais. Então, onde era guardado o trem, o que são? Trem bélico, as armas, né? Tanto que essa escada aqui, ela é totalmente torta, desuniforme, por quê? Porque quando as pessoas tivessem alguma invasão, para a pessoa correr e subir essa escada aqui, era meio que complicado, porque você não consegue subir ela rapidamente, sem meio que desequilibrar. Então tem toda uma estratégia, né? Aqui a gente tem Cubatão, que também, como eu disse, ela não tem praia, mas ela está diretamente ligada com toda a nossa história regional, com toda a nossa história do litoral, até porque ela pertencia ao município de Santos, então está tudo ali dentro do contexto. Ela está no pé da serra que levava ao Planalto, que levava, à época, a Paranapiacaba, que era um importante lugar, tanto que é Paranapiacaba, quer dizer, lugar de onde se avista o mar, que leva a Santo André da Borda do Campo, que foi também uma aldeia, né, um aldeamento importante, e que acabou levando depois ao que é hoje São Paulo, a maior metrópole da América Latina. Então, a fé, a arte, o amor, a pesquisa era uma coisa só na personalidade de Calixto. Em algumas ocasiões, ele buscou os índios da aldeia de Tenhaém para que fossem modelos de suas obras regionais, como na interpretação da conversão e da morte de Pero Correia. Lembrando que esses índios não eram da mesma etnia dos primeiros índios que estavam aqui, que eram os tupiniquins, que foram extintos ainda no século XVI. Já era um outro grupo indígena, tá? Que chegaram aqui depois. Aqui também, Martim Afonso, no porto de Piaçaguera, em Cubatão. Então, Calixto, por meio de suas pesquisas, enalteceu não somente a história regional, mas também a nossa identidade local. Mostrou para o mundo a simplicidade caiçara por meio de sua arte ímpar em significados e tradições regionais. Aqui está de novo o cotidiano caiçara, né? O caiçara ali com a sua típico chapéu de palha, a sua roupa de algodão, sua calça arregaçada.